Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e quando vocês pedem, eu e o Aprovação PGE atendemos. A gente gravou um primeiro vídeo sobre medida provisória, onde a gente tratou dos aspectos gerais, conceitos, limitações, etc. E vocês pediram um segundo vídeo continuando o tema medidas provisórias. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes, já me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário. Se você não segue o Aprovação PGE, já passa a seguir o Aprovação PGE, já curte esse vídeo, já faz seu comentário, já baixa o material para você ter tudo mastigadinho na sua mão, para você não perder nenhum tipo de atualização. Beleza? Simbora. Olha só, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre medida provisória, é altamente recomendável que você role os vídeos aqui da plataforma do YouTube. Você vai encontrar lá um vídeo que eu já fiz sobre medida provisória, onde eu trato, como eu falei, dos aspectos gerais. A gente vai seguir em frente, vamos lembrar rapidamente alguns conceitos e a gente segue em frente porque hoje a gente vai tratar disso aqui, ó. A gente vai tratar dos prazos que a Constituição prevê com relação às medidas provisórias, bem como o seu procedimento de conversão em lei. Então, é nosso objetivo tratar desses dois aspectos. Então, rapidamente aqui, lembrar de um conceitozinho da medida provisória, que é um ato normativo primário. Quando eu falo que a medida provisória é um ato normativo primário, eu estou afirmando que ela pode criar direitos e obrigações. Ela pode inovar na ordem jurídica. E esse ato normativo primário, a medida provisória, é equivalente a uma lei ordinária. Equivalente a uma lei ordinária. Como é equivalente a uma lei ordinária, ela não pode tratar de matéria que a Constituição Federal reserva à lei complementar. E é produzida monocraticamente pelo presidente da República. Como a gente conversou, o STF entende que governadores também podem editar medidas provisórias e a doutrina também entende que prefeitos podem também editá-las. Mas a Constituição fala de presidente da República. Em caso da presença dos seus pressupostos, né? A relevância e a urgência. E por óbvio, como é uma medida provisória, ela tem uma vigência temporária. Ela tem uma vigência temporária. Então, a gente aprofundou esses conceitos na aula própria, aquele primeiro videozinho que eu falei para vocês, beleza? E aqui estão os pressupostos, relevância e urgência, devem estar presentes para que a medida provisória seja editada. Aqui, galera, uma lembrança muito rápida, sendo repetitivo, mas para ficar claro, estou passando rapidamente por isso aqui apenas para refrescar a memória, porque a gente aprofundou muito esses conceitos, a gente exauriu esses temas de conceitos, pressupostos, na nossa primeira aula, sobre nosso primeiro vídeo sobre medida provisória, beleza? Aqui a gente vai seguir em frente, lembranças rápidas. O objetivo da gente aqui é tratar dos prazos que a Constituição traz com relação às medidas provisórias, bem como ocorre seu procedimento de conversão em lei. A partir de agora é sobre isso que a gente vai conversar. Simbora. Então, com relação aos prazos aqui, primeiro prazo que a gente tem que conhecer com relação à medida provisória é o seu prazo de vigência. É o seu prazo de vigência. Como o próprio nome diz, a medida provisória é um ato normativo provisório. Ela tem efeitos temporários, salvo raras exceções que a gente trata daqui a pouco. Em razão disso, ela tem um prazo para vigorar. Dentro desse prazo, ela vai ter que ser analisada, ou se não analisada, ela vai ser rejeitada. E que prazo é esse? A Constituição fixa um prazo de 60 dias. Esse é o prazo de vigência da medida provisória, 60 dias. Podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Essa prorrogação, cuidado, é uma prorrogação automática, é direto. Até se edita uma resolução do Legislativo, uma resolução do Congresso, né, informando que vai haver a prorrogação do prazo da medida provisória. Mas essa resolução do Congresso, que prevê a prorrogação do prazo, ela tem uma natureza meramente declaratória. Independentemente de ser editada essa resolução ou não, haverá a prorrogação. Chama atenção a isso porque já foi questão cobrada em prova, uma questão com um pouquinho mais de profundidade que o aluno tinha que conhecer. Né? A questão dizia que para que a medida provisória tivesse a vigência prorrogada, era necessário um ato determinando essa prorrogação. Então, esse ato que informaria a prorrogação teria uma natureza constitutiva. Não, galera. Até porque a medida provisória é a competência do presidente da República. Então, o Congresso Nacional ele não poderia determinar
por assim dizer, essa prorrogação imediatamente. É por isso mesmo que esse ato do Congresso que trata da prorrogação tem natureza meramente declaratória, porque a prorrogação é uma prorrogação automática. Então, o presidente da República edita a medida provisória. Editou, começa ali, né? Contagem a partir do dia seguinte, 1 dia, 2 dias, 3 dias, completou os 60 dias de vigência. Ela já decai? Não. Se ela não foi analisada pelo Congresso, automaticamente ocorre a renovação desse prazo por mais 60 dias. Como a gente vai ver aqui, excepcionalmente é possível que esse prazo seja ultrapassado. Mas vamos primeiro tratar da regra geral. Qual é o prazo de vigência? 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Isso aqui está no artigo 62, parágrafos 3º, 4º e 7º. Então, vigência 60 dias, prorrogáveis automaticamente, lembra disso, por mais 60 dias. Aí você pode pensar, Mário, então é 60 mais 60 dá 120. O prazo máximo da medida provisória é de 120 dias. Está errado, porque há exceções. Aqui, ó, excepcionalmente, o prazo geral pode ser ultrapassado. Eu trouxe para vocês aqui 2 situações nas quais o prazo pode ser ultrapassado. Primeiro, quando houver o recesso do Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso Nacional se reúne anualmente entre os dias 2 de fevereiro a 17 de julho. 18 de julho começa o recesso. 1º de agosto a 22 de dezembro. A partir do dia 23 de dezembro, o Congresso entra em recesso. Então, a regra geral de funcionamento do Congresso é essa. Funcionamento de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Tem exceções que a gente não vai se preocupar com elas agora, como, por exemplo, quando não ocorre a aprovação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Congresso, ele não pode entrar em recesso. No primeiro ano da legislatura, há uma reunião preparatória no dia 1º de fevereiro. Mas não vamos se preocupar com isso, não. A gente pode até tratar disso em outra aula, né, ou em outra conversa, melhor dizendo, onde a gente pode tratar do funcionamento do Congresso Nacional. Eu quero que vocês lembrem agora simplesmente que esse prazo de vigência da medida provisória, ele é suspenso quando o Congresso Nacional entra em recesso. E aqui uma cautela. O prazo é suspenso, mas não há suspensão da vigência da medida provisória. Durante o recesso, a medida provisória continua a surtir seus efeitos normalmente. Mas aquele prazo de 60 dias mais 60 dias, ele sofre uma suspensão. E como é uma suspensão, quando o Congresso Nacional volta a funcionar, quando o recesso acaba, a contagem ela continua, ela não é reiniciada. E aí é importante a gente não confundir a interrupção com a suspensão. Quando ocorre a interrupção de um prazo, quando a causa que ocasionou a interrupção, ela é afastada, aquele prazo é recontado do zero. Na suspensão é diferente, você começa a contar de onde parou. Então imagine que o Congresso, o presidente da República editou a medida provisória, né, no dia 15 de julho. 16 de julho, primeiro dia, 17 de julho, segundo dia, 18 de julho, o Congresso entrou em recesso. A medida provisória continua vigorando. Mas durante esse recesso, esse prazo aqui não vai contar. Perceberam? Quando no dia 1º de agosto o Congresso voltar a funcionar, a contagem recomeça de onde parou. Então, 1º de agosto, 3º dia de prazo e assim por diante. Então, ocorre a suspensão do prazo durante o recesso, sem que ocorra a suspensão da vigência da medida provisória. Beleza? Então, a primeira ideia é essa. Então, se houver um recesso aí no meio, é perfeitamente possível que a medida provisória ultrapasse os 120 dias de vigência. Segunda situação. Quando o texto original da medida provisória for alterado, transformando-se em projeto de lei de conversão. Essa segunda situação a gente vai tratar na aula de hoje, mas um pouquinho mais na frente, na nossa conversa de hoje, mas um pouquinho mais na frente, quando a gente for observar como ocorre a conversão da medida provisória em lei. Mas aqui apenas para dar uma ideia inicial. Quando o Congresso Nacional ele vai votar a medida provisória, ele pode aprovar a medida provisória, convertendo-a em lei, ele pode rejeitar, ou ele pode modificar o seu texto. Ele pode fazer uma emenda ao texto da medida provisória, alterando algo do texto original da MP. Quando ocorre essa alteração do texto da medida provisória pelo Congresso, o que é que vai acontecer com ela? Esse texto alterado, ele se transforma em um projeto de lei de conversão, vai ser um projeto de lei,
que vai ser analisado pela Câmara e pelo Senado. Né? E se for aprovado pela Câmara ou Senado, vai ser submetido à sanção ou veto do presidente da República. Entretanto, durante todo esse prazo, o texto original da medida provisória continua vigorando. Exatamente isso. Situação um pouquinho estranha, mas é assim que funciona. Quando ocorre a emenda ao texto da medida provisória, o texto original da MP, tal qual editado pelo presidente, ele continua em vigorar por prazo indeterminado, até que esse projeto de lei de conversão seja sancionado ou vetado pelo presidente da República. Daqui a pouco a gente aprofunda mais isso. Então a gente vai tratar hoje dessas duas situações. Existe uma outra situação ainda, que ela pode surtir efeitos por mais tempo, que é quando ocorre a sua rejeição. A gente não vai conversar sobre rejeição hoje. Se vocês quiserem, né, gostarem desse vídeo, bora guardar até o final, assista até o final. Se vocês gostarem e quiserem um terceiro vídeo, a gente tratando tudo sobre rejeição de medida provisória, revogação, devolução de MP, você espere aqui embaixo nos comentários. Mário, quero o terceiro vídeo sobre medida provisória, e a gente faz o terceiro vídeo para vocês. Mas nesse de hoje, a gente não vai adentrar nesse ponto específico, beleza? Então, simbora. Então, trouxe para vocês as duas situações por meio das quais a medida provisória pode ter sua vigência superior aos 120 dias, lembrando que é uma terceira que ocorre quando há a sua rejeição. Então, primeiro prazo, tratamos do prazo de vigência, 60 mais 60, e tratamos das situações peculiares. Vamos tratar de um segundo prazo, o prazo de urgência. Esse prazo de urgência é um prazo de 45 dias. Ele está previsto aqui no artigo 62, parágrafo 6º da Constituição. Olha o que ele diz. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, a medida provisória vai entrar em regime de urgência, subsequentemente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas, ou seja, ficando suspensas, até que se ultime a votação de todas as demais deliberações legislativas da Casa Legislativa em que estiver tramitando. Então, o que é que diz esse regime de urgência? 45 dias de prazo. O presidente da República editou a medida provisória. Ultrapassaram-se 45 dias. E essa medida provisória ela não foi nem aprovada nem rejeitada. Né? O Congresso Nacional se manteve ali inerte. Câmara não tratou, Senado não tratou, está inerte ali. 45 dias não houve aprovação nem rejeição. Essa medida provisória vai passar a ser deliberada em regime de urgência. Ela continua vigorando. A vigência dela não será suspensa, ela continua vigorando, mas ela passa a tramitar em regime de urgência. O que é que o regime de urgência vai ocasionar? Os termos da Constituição aqui, o que é que a Constituição diz? Daqui a pouco a gente diz o entendimento do Supremo, mas o que é que a Constituição diz? Que todas as demais deliberações do Congresso ficarão suspensas, ficarão sobrestadas, enquanto não se ultimar, enquanto não se terminar a votação dessa medida provisória. De novo aqui, ó. Partezinha final, a partir daqui. A partir daqui. Para a gente compreender aqui o escrito. Vai entrar em regime de urgência subsequentemente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas. Até que se ultime a votação de quê, galera? A votação da medida provisória. Todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, nos termos da Constituição, é o seguinte. Medida provisória entrou em regime de urgência, está na Câmara dos Deputados, entrou em regime de urgência, suspende tudo na Câmara, até que a Câmara vote aquela medida provisória. Está em regime de urgência, deu os 45 dias, ela estava no Senado. O que é que aconteceria? Se sobrestaria, suspenderia todas as demais deliberações do Senado, até que o Senado votasse aquela medida provisória. É isso que a Constituição diz. Entretanto, o Supremo tem um entendimento diferente. Né? O Supremo não se fixou aqui a literalidade do texto da Constituição. Por quê? Qual é a situação aqui, galera? Bora pensar. Né? Primeiro vídeo da gente, a gente comentou. A gente tem no Brasil um excesso de uso de medidas provisórias. Se utiliza excessivamente medidas provisórias. Ou seja, uma medida provisória atrás da outra, uma medida provisória atrás da outra, e o Congresso Nacional ele não consegue votar tudo porque são muitas medidas provisórias. Ele tem outros temas que ele entende que deve votar também. O Congresso Nacional não vive apenas de votar medidas provisórias. E se você for adotar a interpretação literal da Constituição, o que é que aconteceria? A vida do Congresso seria votar medida provisória.
Porque, como são muitas, entra em regime de urgência, suspende tudo, ele vota aquela medida provisória. Mas tem uma já atrás também em regime de urgência. Isso tirou do Congresso o seu poder de agenda, o seu poder de pautar as matérias que ele entende que são relevantes. Pode ser que lá tenha um projeto de lei, pode ser que lá tenha uma proposta de emenda à Constituição que o Congresso entenda ser relevante e que ele ache melhor votar antes da medida provisória. E como há um uso excessivo de medida provisória, ele estava preso. Então o que é que foi feito? Se fez um ato normativo interno do Congresso para dizer o seguinte, olha, a medida provisória só suspende aquilo que foi equivalente a uma medida provisória. O que não foi equivalente a uma medida provisória continua a tramitar normalmente. Exatamente isso. Então imagine o seguinte, entrou em regime de urgência na Câmara, a medida provisória. Mas na Câmara há uma proposta de emenda à Constituição a ser votada. Será que o regime de urgência da medida provisória vai travar a análise da PEC, da proposta de emenda à Constituição? Não. Por quê? Porque uma PEC não é equivalente a uma medida provisória. Perceberam? Há uma proposta de lei complementar. Essa proposta de lei complementar vai ficar com a sua votação suspensa por causa da medida provisória que está em regime de urgência? Também não. Por quê? Porque uma medida provisória não é equivalente a uma lei complementar. Logo, não afeta um projeto de lei complementar que está tramitando no Poder Legislativo. Perceberam? Se tiver lá um projeto de lei ordinária e a medida provisória entra em regime de urgência, vai afetar o trâmite desse projeto de lei ordinária? Pode afetar sim. Por quê? Porque ela é equivalente a uma lei ordinária. Então ela poderia afetar. Mas por que eu falo poderia afetar? Porque depende do que aquela medida provisória tratar. Imagine que seja uma medida provisória que trate, ou melhor dizendo, imagine que seja um projeto de lei que trate sobre direito penal. A pergunta é, medida provisória pode tratar sobre direito penal? A gente viu no primeiro vídeo que não, é uma limitação. Medida provisória não pode tratar sobre direito penal. Logo, um projeto de lei ordinária que trate sobre direito penal não é equivalente a uma medida provisória. Em razão disso, essa medida provisória que está em regime de urgência não vai afetar a tramitação desse projeto de lei ordinária que versa sobre direito penal. Mas imagine que seja um projeto de lei ordinária que trate sobre direito civil. Existe alguma vedação para a medida provisória tratar sobre direito civil? Não, galera. A vedação é para tratar sobre processo civil. Mas sobre direito civil não há vedação. Então a medida provisória que trate sobre, ou melhor dizendo, a medida provisória que está em regime de urgência, ela tem o poder de trancar o andamento do projeto de lei que trate sobre direito civil. Porque esse ato sim é equivalente a uma medida provisória. Perceberam então qual é o raciocínio que tem que tratar? É dessa forma. E o STF tratou disso, galera, aqui, ó, no mandado de segurança 27931. Ele foi levado a responder essa pergunta aqui, ó. O que significa a expressão todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando? Por quê? Porque ele queria saber o seguinte, quando a medida provisória entra em regime de urgência? Beleza, a Constituição fala que suspende todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Mas o que é que isso significa? Será que isso aqui tem que ser levado ao pé da letra? Aí o Supremo diz, o regime de urgência previsto no referido dispositivo constitucional que impõe o sobrestamento das deliberações legislativas das casas do Congresso, olha só, refere-se apenas às matérias passíveis de regramento por medida provisória. Excluem-se do bloqueio, em consequência, as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução e até mesmo de lei ordinária, desde que veiculem temas pré-excluídos do âmbito de incidência das medidas provisórias. Entendimento muito claro do Supremo, que não deixa dúvida e que chove em prova. Então lembra, medida provisória ingressar em regime de urgência, o Supremo aplica o dispositivo constitucional lá do artigo 62, parágrafo 6º, não de forma literal,
mais de folha, dá uma interpretação restritiva para dizer o seguinte: apesar da Constituição falar todas as demais deliberações legislativas, isso aí equivale a todas as deliberações legislativas equiparadas a uma medida provisória. Em razão disso, estão excluídos proposta de emenda à Constituição, projeto de lei complementar, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo ou até mesmo projeto de lei ordinária que trata de matéria vedada a ser tratada via medida provisória. E o cuidado que você tem que ter aqui qual é? Você separar quando a Constituição pergunta para você, quando a questão pergunta para você como se escreve na Constituição, nos termos da Constituição, se vier a reprodução exata do artigo 62, parágrafo 6º, está correto. Você precisa separar isso de quando a pergunta questiona o entendimento do Supremo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, medida provisória em regime de urgência veda até mesmo a votação de propostas de emenda à Constituição. Observe que aqui é diferente, entendimento do STF. A gente sabe que nesse caso não, porque não seria equivalente a uma medida provisória. Simbora? Espero que tenha ficado claro, entendimento importante do Supremo. Tratado dos prazos aí, vamos agora conversar sobre a conversão da medida provisória em lei. Então, qual é o passo a passo? Olha só, o sonho de toda medida provisória é ser convertida em lei. Mas para ser convertida em lei, ela vai passar por um certo procedimento. E esse procedimento que a gente vai conversar a partir de agora. Quais são esses passos para converter MP em lei? Então, o primeiro passo para converter um MP em lei. Esse aqui, ó. Um parecer de uma comissão mista. Artigo 62, parágrafo 9º. Caberá a uma comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, o presidente da República editou medida provisória. Vai direto para a Câmara para votar? Não. Primeiro passa por uma comissão mista, formada por deputados federais e por senadores, que vão emitir um parecer sobre essa medida provisória. Olha só, a Constituição fala que vai caber à comissão mista, né, emitir esse parecer. Como é que funcionava no Congresso Nacional? Bora pegar os primórdios. Funcionava da seguinte forma. Você tinha a comissão mista lá formada por deputado A, B, C, senador D, E, F. Na hora que a medida provisória entrava, né, começava a vigorar, um desses componentes da comissão mista era sorteado e esse componente emitia o parecer. Ele fazia uma proposta de parecer, melhor dizendo. Uma proposta de parecer. E essa proposta de parecer tinha um prazo para ser votada pela comissão mista, para aprovar ou rejeitar. Se a comissão mista não aprovasse em certo prazo, se não me engano era de 14 dias. Isso é regimento interno, galera. Esse prazo, se não me engano, era de 14 dias. Se não votasse em 14 dias, havia sua aprovação tácita. Então, a não análise gerava a aprovação tácita. Era assim que era feito. E nunca era votado na prática. Na prática, no final das contas, prevalecia um parecer feito monocraticamente por um dos relatores, que nunca passou pela votação da comissão. E a gente teve várias medidas provisórias aprovadas por esse procedimento, sem que houvesse um parecer da comissão mista, efetivamente. Um parecer votado pela comissão mista, mas sim, se tinha um parecer que era simplesmente feito por um dos membros da comissão, parecer monocrático, e aprovado, né, numa regra, numa ficção aí de que o silêncio importaria em aprovação. Isso aí foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Olha o que o Supremo disse. Vamos compreender isso aqui, isso também é importante. ADIM 4029. As comissões mistas e a magnitude das funções dessas mesmas no processo de conversão de medidas provisórias decorrem da necessidade imposta pela Constituição de assegurar uma reflexão mais detida sobre o ato normativo primário emanado pelo Poder Executivo, evitando que a apreciação pelo plenário seja feita de maneira inopinada. Percebendo-se assim que o parecer desse colegiado, ou seja, da comissão mista, representa, em vez de formalidade desimportante, uma garantia que o legislativo fiscalize o exercício atípico da função legiferante pelo executivo. Em razão disso,
o artigo 6º da resolução número 1 de 2002, que tratava daquilo que eu conversei com vocês, que permite a emissão de parecer por meio de relator nomeado pela comissão mista diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados é inconstitucional. Então, esse procedimento de permitir que o parecer que foi aprovado apenas, né, por aquele relator seja enviado ao legislativo, né, e isso equivaleria a um parecer da comissão, esse tipo de prática ela é inconstitucional. O Supremo entende que tem que ser um parecer da comissão, o parecer tem que ser efetivamente votado pela comissão. Mas apenas uma cautela, porque isso aqui é uma decisão antiga do Supremo de 2012, e ele modulou. Ele falou o seguinte, olha, é inconstitucional, mas aquelas medidas provisórias que foram feitas antes do meu julgamento, que foram convertidas em lei antes do meu julgamento, ou aquelas que ainda estão em processo de conversão em lei, na data do julgamento, em 2012, elas continuam valendo. Então o Supremo modulou. Mas daqui em diante tem que passar por uma comissão mista. Essa é a regra geral. Entretanto, o Supremo abriu uma exceção. Olha só o detalhe aqui, galera. A profundidade com que a gente está tratando o tema. Você não encontra isso em lugar nenhum, do jeito que eu estou tratando aqui. É com profundidade mesmo. O Supremo ele abriu uma exceção na época da pandemia do Covid. Na época da pandemia do Covid, foram necessárias a edição de algumas medidas provisórias. E era difícil reunir o Congresso Nacional naquela situação ali. Então o Supremo ele abre uma exceção. Né? Ele abriu uma exceção e essas medidas provisórias que foram submetidas a esse regramento de exceção, esse regramento de exceção permitia o parecer apenas do relator. Elas foram levadas ao Supremo por meio de ADPF. Né? Inclusive o próprio ato normativo interno do Congresso, que no regime de exceção permitiu, que no regime de urgência, melhor dizendo, permitiu essa situação aí. Esse parecer emitido apenas pelo relator. Tudo isso foi levado ao Supremo. Em algumas ações de controle concentrado, olha o que o Supremo disse aqui, ó, na DPF 661. Ele fala o seguinte, mostra-se razoável, em tempos de estado de emergência, decretado em face de grave pandemia, a possibilidade de o Congresso Nacional temporariamente estabelecer a apresentação de parecer sobre as medidas provisórias diretamente em plenário por parlamentar designado, na forma regimental, em virtude da impossibilidade momentânea de atuação da comissão mista. Perceber a situação aqui? Então, qual é a regra? A regra é a seguinte. A regra é, o parecer tem que ser da comissão mista, tem que ser aprovado pela comissão mista. Entretanto, o Supremo, lá em 2012, ele modulou para dizer o seguinte, olha, as medidas provisórias já aprovadas pelo procedimento anterior continuam a vigorar. E também continuam a vigorar aquelas que estão submetidas ao procedimento na data do julgamento, lá em 2012. Fora isso, a regra é, tem que passar pela comissão mista, mas ele abre uma outra exceção mais na frente. Ele fala o seguinte, quando houver um estado de emergência decretado em face de grave pandemia, em razão até da dificuldade de você reunir a comissão, é possível a aprovação do parecer, né, ou até mesmo a submissão do parecer feito monocraticamente por um parlamentar. Então, foi o que o Supremo tratou aí na DPF 661. Muita profundidade aqui, hein, galera? Então, bora seguir em frente. Tratamos aí do primeiro passo, esse parecer. Né? Feito o parecer, segundo passo, vai haver a votação plenária da medida provisória. Né? As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, galera. A votação de MP sempre começa na Câmara dos Deputados. E o parágrafo 5º, a deliberação de cada uma das casas do Congresso sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. O que é que significa isso? Medida provisória foi editada. Primeiro passo, vai passar pela comissão mista. Vamos tratar aqui da regra geral. Comissão mista de deputados e senadores, que vai emitir um parecer. Emitido o parecer, a medida provisória vai ser votada separadamente pelo plenário de cada uma das casas legislativas, começando sempre pela Câmara dos Deputados. Não tem exceção, galera. Votação de medida provisória após a comissão mista é sempre se inicia no plenário da Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, envia para o Senado. Plenário do Senado Federal aprovou, aquela medida provisória foi convertida em lei. Ela deixa de ser uma medida provisória e agora é uma lei.
Mas a Constituição determina também, lá no artigo 62, parágrafo 5º, que antes mesmo de votar o mérito da medida provisória, ou seja, o conteúdo da medida provisória, deve ser analisado o quê? Deve ser emitido um juízo prévio sobre os seus pressupostos constitucionais. Quais são os pressupostos? Vimos aqui. É a relevância e a urgência. Então, o que é que a Câmara vai fazer? A Câmara primeiro verifica se há relevância e urgência. Ficou aí em cima da minha foto, hein, galera? Mas, vou botar aqui para não ficar tão feioso assim, né? Deixa eu um mimo para vocês, um zelo que eu tenho por vocês. Já que eu resolvi escrever, e fique pelo menos legível, né? Então, os pressupostos são relevância e urgência. Então, olha só. Presidente editou a medida provisória. Foi para a comissão mista. Foi para a comissão mista emitiu seu parecer. Vai para a Câmara dos Deputados. Antes da Câmara analisar o mérito da medida provisória, ou seja, o conteúdo dela, ele tem que verificar, opa, primeiro, existe relevância e urgência aqui? Porque se a Câmara entende que não há relevância ou não há urgência, ele já vai rejeitar a medida provisória. Se ele entende que há relevância e urgência, opa, há relevância e urgência. Isso aqui pode ser por medida provisória. Bora agora analisar o mérito dela? Vamos ver se essa medida provisória, o conteúdo dela deve ser aprovado ou não? Foi aprovado. Se rejeitar, rejeitou. Foi aprovado, manda para o Senado. No Senado vai acontecer a mesma coisa. O Senado primeiro verifica se há relevância e urgência. Há relevância e urgência, fez o juízo prévio, aprovou. Não, não há relevância e urgência, rejeita. A relevância e urgência, aprovou, analisa o mérito. Beleza, eu concordo com o mérito, aprovou, é uma lei agora, não é mais uma medida provisória, beleza? É assim que funciona. Essa votação bifásica é primeiro do pressuposto e segundo do mérito. Então vimos aqui, olha só, quando a medida provisória é aprovada em uma linha reta, tudo bonitinho. Do jeito que o presidente da República editou, ela é aprovada, foi convertida em lei. Né? Mas pode acontecer aqui outra coisa. Né? Pode haver emendas à medida provisória. Olha o que diz o 62, parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor, até que seja sancionado ou vetado o projeto. Isso é uma das situações nas quais o prazo da vigência de medida provisória pode ultrapassar os 120 dias. A gente falou sobre isso lá no iniciozinho desse nosso bate-papo. Olha só, para ficar mais fácil da gente compreender. Deixa eu botar aqui um slidezinho em branco para passar para vocês esse passo a passo. Então, olha só. Presidente da República editou medida provisória. Editou MP. Beleza? Essa MP vai passar por uma comissão mista, CM aqui, ó. Fez o parecer, vai para a Câmara dos Deputados. Câmara aprovou, vai para o Senado Federal. Senado Federal aprovou, transformou em lei. É uma lei ordinária agora. Mas pode ser que a Câmara dos Deputados ou o Senado, eles façam emenda ao texto original da medida provisória. Imagine que essa medida provisória tem o artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 1º tem um texto qualquer, que você vai chamar de texto X. Pronto, o que está escrito lá no artigo 1º é o X. E o que está no artigo 2º é o Y. É o texto Y. É feita a emenda, e nessa emenda se altera o artigo 1º. O artigo 1º passa a ter agora o texto W. Não é mais o texto X, é o texto W. Mudou o texto aqui do artigo 1º. O que é que vai acontecer? Esse texto emendado, ele se transforma em vou chamar aqui de PLC, um projeto de lei de conversão. Se por acaso a emenda foi na Câmara, esse projeto de lei de conversão é enviado ao Senado para que ele vote. Se é do Senado, ele volta para a Câmara para que a Câmara analise. Esse projeto de lei de conversão, galera, vai passar por todo o processo legislativo, inclusive vai ser submetido à sanção e veto do presidente da República. Mas enquanto o presidente não sanciona ou não veta esse projeto de lei de conversão, continua vigorando o texto original da MP. Esse aqui, ó. É o texto que continua a vigorar.
O artigo 1º não falava X, vai continuar vigorando o texto X e não o texto W. Perceberam? É um pouquinho confuso, mas é assim mesmo, galera. Foi uma opção que se fez, né, para que não ficasse um vácuo legislativo. Então, havendo alteração do texto original da medida provisória, o texto emendado se transforma em projeto de lei de conversão e o texto original se mantém integralmente em vigor até que aquele projeto de lei de conversão seja sancionado ou vetado pelo presidente da República. Beleza? É assim que funciona. Lembra disso. E uma última pergunta, galera, uma última pergunta que eu quero fazer a vocês para a gente terminar aqui. Já passamos a meia hora, né? Daqui a pouco a gente chega em 40 minutos. Então, para a gente fechar aqui. Será que qualquer emenda é válida? A gente viu que o Congresso Nacional pode emendar a medida provisória. Não tem problema nenhum. Cabe emenda a medida provisória. Mas será que qualquer emenda é válida? O Supremo tratou uma situação na qual você tinha uma medida provisória que tratava de matéria tributária. Pode tratar de matéria tributária, vimos que pode com algumas limitações. Pela nosso primeiro vídeo, tem muita coisa lá. Era uma medida provisória que tratava de matéria tributária. E quando chegou nas casas legislativas, foi feita uma emenda e se inseriu lá no texto da medida provisória condições para o exercício da profissão de contador. Ou seja, tem nada a ver com o texto original. Será que é possível acontecer isso? Olha o que o Supremo responde para a gente. Viola a Constituição da República, viola a Constituição, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, a prática de inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. Ou seja, é possível haver emenda? É sim possível haver emenda. Mas tem que haver pertinência temática. Se a Câmara ou o Senado quiserem emendar, quiserem alterar o texto, eles podem. Mas a emenda tem que ter pertinência temática com o texto original da medida provisória. Tem que tratar da mesma matéria, mesmo que seja regulamentada de forma diferente. Mas tem que tratar da mesma matéria. Não pode se colocar matéria estranha. Isso viola a Constituição. E o próprio Supremo dá um nomezinho a isso. Olha que coisa bacana. Contrabando legislativo. Então isso é o contrabando legislativo. Se cair numa prova, galera, numa prova oral, numa prova discursiva, o que é contrabando legislativo? Aí você responde, tem a resposta aqui. É a prática inconstitucional de inserção do processo legislativo de medida provisória quando da realização de emendas de matéria estranha ao conteúdo temático do texto original da medida provisória. Isso é o contrabando legislativo. O Supremo permite, não. O Supremo entende que é inconstitucional. Mas aqui, mais uma vez, ele modulou, ele fez a modulação. Né? Como isso era prática recorrente, ele teria que anular várias medidas provisórias. Ele falou o seguinte, olha, convalidam-se aquelas que já estão em vigor, que foram convertidas em lei. A gente não vai anular, mas daqui para frente isso aí é uma prática inconstitucional. O Supremo ele permite a emenda, mas não permite o contrabando legislativo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Prof. F. Mário. Não esquece de seguir aqui o Aprovação PGE no YouTube para você não perder nenhuma atualização. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Tua curtida, teu comentário é muito importante para a gente, para orientar a gente a saber que está caminhando no destino certo. Sim, e se você quiser um terceiro vídeo sobre medida provisória, onde a gente vai tratar de rejeição, revogação, devolução de medida provisória. Você sabe o que é devolução de medida provisória? É a mesma coisa que rejeição? Tu quer saber tudo isso? Tu queres saber tudo isso? Então comenta aqui, Mário, eu quero vídeo 3 sobre medida provisória, que a gente vai esgotar esse tema e deixar você prontinho para ficar craque no assunto. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.